Alô, colegas de licitação, tudo bem? Tem muita gente se perguntando ainda no início desse ano se aquelas regras de contratação diferenciada ainda está valendo, né? Acontece que o decreto que reconhece o estado de calamidade, ele venceu em 31 de dezembro, não é isso? Ele está aqui, o Decreto Legislativo 6/2020. E ele tem efeito até 31 de dezembro de 2020. Então, com base nesse decreto aqui, nós temos a Lei 13.979, que dispõe sobre medidas para o enfrentamento do coronavírus, né? E temos a Lei 14.065, que dispõe sobre um regime diferenciado de contratações públicas, né? Que aí já vai entrar na área da licitação, né? Na nossa seara. E há muita gente perguntando, aí ainda posso comprar dispensa por 100 mil, 50 mil, né? Que a pandemia não acabou, né? Todo mundo sabe que a pandemia não acabou, mas enfim, tivemos aqui um pedido de cautelar, né? Foi notícia aqui, o Ricardo Lewandowski, né? Foi analisar um pedido de cautelar de tutela de urgência sobre essa questão, justamente sobre essa questão, essa vigência do estado de calamidade, tá? E o ministro Data Máxima Vênia não disse muita coisa diferente do que todo mundo já sabia, né? Que o estado de calamidade, que o legislador não sabia que ia durar tanto tempo, que ia virar o ano, que eles não tinham como saber até quando ia a pandemia, que o espírito da lei, né, que na interpretação teleológica, né, a medida era para perdurar enquanto houvesse a pandemia, né, que o estado de calamidade aconteceu por conta da pandemia. E aí vem o ministro dizer que não é bem assim. A lei caducou, perdeu a vigência, e o ministro agora está dizendo que não é bem assim, tá? E aí, como é que você vai fazer? Você que é empregado público, servidor público, né? Você vai seguir a lei, vai seguir entendimento de um ou de outro. A gente no Brasil tem um problema muito sério com insegurança jurídica nesse tipo de situação, porque o Tribunal de Contas e o Supremo Tribunal, eles querem legislar, eles querem ressuscitar a lei, eles querem... Não é assim. Se, na minha opinião, tá? Se não se sabia até quando ia a pandemia, se sabia até quando ia a vigência da lei. Então, por que não prorrogou logo a lei? Não já se sabia que a lei ia vencer 31 de dezembro, então por que não se prorrogou a lei, visto que ainda estão verificando a questão da vacina, do regulamento, do licenciamento da Anvisa, não começou nem vacinar. Não, a pandemia ainda está aí. Então, por que não foi prorrogado logo? Não já se sabia o prazo da vigência da lei, por que não se prorrogou logo? Mas, enfim, o ministro aí dizendo que não é bem assim, coisa e tal, tem que ver o espírito da lei, bababá, está analisando e ele deferiu. E nesse deferimento, nesse período de urgência, ele entrega para o plenário da Suprema Corte, da decisão final, vamos ver o que faz. Só que esse pedido aqui, cautelar de urgência, ele tratou mais sobre a questão das medidas de enfrentamento do coronavírus. Tá? Uso de máscara, isolamento, quarentena, né? Questões de enfrentamento do coronavírus, a obrigação, né, de usar máscara, aquele negócio todo, né? Para quem dizia que decreto não obriga nada, quem obriga é lei, né? Que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em virtude de lei, que negócio todo. Pronto, a lei é essa, 13.979. Só que a gente aqui da licitação está interessado em quê? Saber o que acontece aqui, a Lei 14.065. Se essa dispensa aqui está valendo ou não. O que acontece?
quando se reconheceu o estado de calamidade pública, simplesmente essa lei tornou assim automático, sem precisar justificar nem nada. Ele já liberou, né, o limite de contratação direta para bens e serviços para 50 mil e para obras até 100 mil. Né? O que acontece? Perdeu a vigência, essa parte não está valendo mais, tá? Ao rigor da lei, não está valendo mais. Se o plenário lá, o pessoal lá conseguir, inclusive, adentrar nesta lei também, que não foi objeto de análise do pedido cautelar, mas tem um denominador comum, né? Que é o decreto 6.000/2020, que reconhece o estado de calamidade pública, ele é o denominador comum dessas duas leis. Então, se está valendo para uma lei, está valendo para outra lei também. Aí vai continuar a insegurança jurídica. Por quê? Porque ninguém fala, escreve preto no branco, ninguém fala pau, pau, pedra, pedra. Por isso que a gente sofre, tem os debates e tudo, né? Aquela polêmica toda. Então, o que acontece? Em que se pese que essa lei não está mais vigorando, né? Tem essa questão do Supremo, que está lá analisando e tal, mas a contratação, eu quero deixar bem claro aqui para vocês, não custa lembrar, de que a Lei 8666, ela já trata de contratação direta em caso de calamidade pública, poxa. O inciso 4º do artigo 24, ele continua o mesmo, não deixou, sempre vigiu. E está lá. Só que o que acontece? Caso você, inclusive a dispensa emergencial, ela não tem limite de valor. Não tem limite de 50 mil, 100 mil, pode ser de 1 milhão. Só que a dispensa emergencial, ela tem que ser muito justificada, né? Ela tem que ser justificada, tem que estar mesmo que assim, o decreto de calamidade pública não esteja vigente, mas todo mundo sabe que a pandemia ainda está aí, né? Mas você tem que justificar por que você quer, por que tem que ser agora, por que se comprar depois pessoas vão morrer, porque tem que justificar tudo direitinho. E antes, não, antes estava liberado até 50 mil, bens e serviços, estava liberado para a obra até 100 mil. Agora não, agora você só vai ter que justificar, certo? Inclusive, eu deixei aqui selecionado, acho que foi aqui, ó. Na própria lei de medidas de enfrentamento do coronavírus, está aqui falando um pouco sobre a contratação de bens e serviços, e aqui no artigo 4b, simplesmente ele, bem dizer, copiou o inciso 4 da Lei 8666, que diz o quê? Na dispensa de licitação, no disposto dessa lei, presume-se comprovadas as condições de, ou seja, esses incisos aqui, que você teria justificar, conforme a Lei 866, no inciso 4, não vai precisar justificar, porque já tem um decreto dizendo que tem calamidade pública e presume-se comprovadas tudo isso aqui, a situação de emergência, né? A necessidade de pronto atendimento, a existência de risco à segurança de pessoas, obras, prestação de serviço. E muito importante, tá? Muito importante. A limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. Ou seja, a contratação ela será feita apenas para atender à necessidade emergencial. Não é para comprar para o resto do ano, não é para comprar de quantidade, né? Que não vai. Se você, por exemplo, está precisando de uma quantidade X, você não vai comprar a quantidade de 5X. Você tem que comprar a necessidade. Por quê? Principalmente agora, porque isso aqui está em análise. Isso aqui, a princípio, isso aqui foi tudo revogado.
perdeu a eficácia no último dia do ano passado, né? Perdeu a eficácia com o fim do decreto-lei, né? Cujos efeitos foram até 31 de dezembro de 2020. Tá? Então, o que acontece? A partir de agora, né, não se presumem, isso aqui, ó, corta, não se presumem essas condições aqui, não se presumem. Então, pode comprar? Pode, mas desde que você justifique, entendeu? Se há uma necessidade real, não vai ter problema nenhum de você justificar, de você comprovar, né, de fazer tudo certinho. Antigamente não precisava, até porque, o que acontece? Isso aqui, minha gente, demanda muito tempo. É só na emergência, para você estar provando que, né, justificando, escrevendo, vai para o jurídico, analisa, demora muito tempo. O decreto que reconheceu o estado de calamidade pública facilitou porque já deixou um valor significativo para agilizar as coisas, né? Só que agora perdeu a eficácia, o Supremo está analisando e vamos ver o que vai acontecer agora, o que o plenário vai dizer, né? O Ricardo Lewandowski, né, ele deferiu, né? Deferiu em caráter precário até a decisão final do plenário, né? Vai para o plenário. E é engraçado, né, minha gente? A lei perdeu eficácia e o Supremo vai dizer que não é bem assim, olha. Tá certo. E aí, o que você acha disso? Comenta aí, o que você acha disso, meu amigo? Nós estamos aí, a dica eu já passei, né? Você fundamenta tudo, havendo necessidade, fundamenta tudo direitinho, faz a contratação direta, todo mundo sabe que tem pandemia, né? Todo mundo entende que ainda há o estado de calamidade, só que você apenas vai ter que justificar, comprovar a sua necessidade, a necessidade do órgão, da sua contratação, entendeu? Para não ter problema, né? E se você gostou do vídeo, dê o like para encorajar novos vídeos aí. A gente vai promovendo com o tempo. A gente o tempo é muito escasso, a gente procura parar um pouquinho, tentar ajudar, né? Tentar esclarecer algumas dúvidas. Mas a sua participação, os seus comentários, a sua opinião, a sua voz, você pode dar aqui nos comentários. Não esquece do like. Desde já, muito obrigado, se cuida, máscara, fica com Deus. Tchau, tchau.